E o Palmeiras continua deixando a mídia maluca, hein? Craque Neto aí reagindo a mais essa goleada do Palmeiras no programa aí Donos da Bola, né? Separei esse corte aí pra gente estar assistindo junto. Donos da Bola e também uma análise muito bacana aí do Band Esportes, pessoal analisando aí esse momento do Palmeiras, uma análise bem completinha aí, espero que vocês gostem. Então vamos soltar o vídeo aí. Só vou pedir para vocês antes aí para dar uma colaboração com o joinha para estar ajudando a gente, né? Tá engajando o nosso canal e entregando para mais palmeirenses. E também se inscreva aí para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no Verdão. No final eu volto aí com informações atualizadas, uma tabela aí, esses próximos confrontos. Vamos ver como é que vai ficar aí o Brasileirão. Vamos pro vídeo, rapaziada. É o Abel Ferreira, que por sinal... Que fase que tá o Palmeiras. Que fase, mais uma goleada em casa. Que né? isso, Veloso. Pegou o Juventude. Nós estava lá em Guararema. Estava em Guararema, eu fui assistir o jogo, depois eu fiz a live lá no canal. Você fez o quê? A live. Eu vi. A live. Você podia dar uma passada lá. Não, por que você não convidou eu, Veloso? Eu ia, bom prazer, cara. Tava junto lá. Eu tava no quarto do lado, eu vi você gritando lá. Não, o que tá acontecendo? Eu tava... Não, eu tava no quarto 3, você tava do lado meu. Tava. E por que a gritaria lá? Não, eu não quero assim. Ai, e corre. Não, faz abdominal antes. Sabe o que eu fiz? Peguei um copo, botei um copo e fiquei... Falei, nossa. O lugar mais fácil de ouvir é na tomada. Aqui, ó, a gritaria, Veloso. É na tomada. Que fase você tá, hein, Veloso? Vendo o jogo. E aí, Veloso? E aí o Palmeiras atropelou mais um, Juventude, e muito desfalcado, hein? Que pênalti, hein, Veloso? Não, ainda bem que não deu. Impressionante, hein? Ainda bem que não deu, senão ia ser um choro. Impressionante, hein, Veloso? Ainda bem que não deu, que o VAR Não, chamou. o árbitro deu. Não, mas aí ele foi no VAR. Não, o árbitro foi, tá tudo monstro, hein? certo. Dá um pênalti de assim. Não foi que nada. Que coisa o árbitro, hein? O VAR corrigiu. E o Jandrei? Aí o Jandrei... O Jandrei... mas é porque era do menino lá, né? Que fazia tempo tava voltando. Olha o zagueiro de frente. O zagueiro de frente pede o zagueiro de frente perde. Ó, olha o zagueiro de frente, cara. Vai de lado. Olha o zagueirada ruim, hein? O Bruno Rodrigues fez o gol, o Jandrei foi Pô, pegar, parabéns. botou pra dentro. Foi legal, foi legal. Por causa da contusão desse menino. Voltou depois de 2 anos. Que Deus abençoe você, Bruno. Fez o golzinho, o Jandrei teve uma participação especial, o gol tá aí, ó. Aí... O que aconteceu com o Jandrei? Souza. Com a luva ele não é legal, não. Ele é o camisa 10. Ele é o camisa 10 e os caras continuam insistindo com ele no gol, olha lá. Mas sai bem com o pé? Não, com o pé ele é Joga bem com o fenômeno. pé. Com o pé ele é fenômeno. Souza, mais um pênalti pro Palmeiras. Não, Que não você foi falou? pênalti. Não, o Veloso falou. Não, mas não foi. Não, você já falou, o árbitro deu. E outra coisa, hein? E outra coisa, hein? E o Everton era pra ser expulso de novo, hein? Dessa vez eles estavam com a televisão uma televisão boa, né? Aí chamou, o VAR chamou, tava com comunicação legal também, tinham pago a conta do telefone, aí eles conseguiram se comunicar direito. Medo de serem suspensos. Medo. E eu fiquei é verdade isso mesmo? Que o cara que tava no VAR, ele foi... Foi? Pra FIFA? Pra FIFA? É verdade! Mas isso era antes de acontecer o que aconteceu. Significa que ele tem mais positivo do que negativo. Ah, entendi. Mas não pode rever isso, não? O cara ganhou uma Pode, premiação só na perto da... Premiação. Tá na O prova. cara faz aquilo lá e ganha premiação. Luiz Mas Fabiani, o Palmeiras está com 69% de chances de ganhar o Brasileiro, que eu vi hoje. Eu não sei aonde eu vi, mas como eu acordo cedo pra caramba, coisa chata que é ser velho. Né? Pô, falando de mim, tá? Daqui a pouco os velhos entram com processo em cima de mim. Hein? Sindicato. Sindicato dos velhos. Não pode fazer nada. Sindicato dos idosos. Falar agora pra você, 69%. E eu acordo hoje 6 horas da manhã. Que desgraça que é acordar cedo. É o horário da nossa faixa etária. É a faixa etária. Hoje também, 6 horas. Luiz Fabiano, Palmeiras. Importante agora, o campeonato com os líderes todos igualados em jogos, em número de rodadas, e o Palmeiras abre 3 em relação ao Flamengo. E mais do que isso, o Palmeiras consegue dar uma resposta com o time totalmente remodelado. O time do Palmeiras que jogou no sábado contra o Juventude não é o time que o Abel montou com a dupla de ataque. Falou que eu não escutei? Fabiano falando que o time do Palmeiras estava remodelado sem o time. Para com isso. 10 desfalques? Mas esse time do Juventude, pelo amor de Deus. Ah, sim. Ganhou do Corinthians. Ganhou do Corinthians. Ganhou do Corinthians. Atlético Paranaense tirou o São Paulo da Copa do Brasil. É só também. Uma vez por ano eles fazem um milagre como esse. Não, Souza, mas é verdade. Luiz Fabiano, não interrompe não. Desculpa.
Desculpa, professor. O Bruno Fux jogando de primeiro volante foi bem, marca Nossa, um que gol. pênalti escandaloso esse aí, velho. Isso é... Continua, filho. É só conclusão. Palmeiras dando uma resposta. Nossa, quebrou a perna do Felipe Anderson. Não foi, filho? Se é contra o São Paulo, é... Nossa senhora! Olha, chama a polícia! Que barbaridade! Ah lá, não foi. A cara de bosta de cachorrinho, aquelas caras de bostinha. Ai, fala, Velo, fala. Não, o Fabiano terminou, Fabiano? Terminei. É toda Ó, tua. craque Neto, o interessante nesse lance, especificamente, desse pênalti cara, teve a repercussão que teve no jogo passado, o que aconteceu envolvendo o Palmeiras. Aí o árbitro chega lá e, na dúvida, Dá pro Palmeiras ainda. marca pro Palmeiras, cara. Na dúvida, a única coisa que você não pode fazer é alimentar essa desconfiança e esses comentários negativos favoráveis ao Palmeiras, pô. Ainda bem que foi corrigido através da tecnologia. Agora, em termos de indicação à FIFA, ô Souza, é bom dizer para você que não vai para o quadro da FIFA os melhores. O quadro da FIFA é preenchido de acordo com os interesses das federações comprometidas com a presidência. Não está lá os 10 melhores, está lá a distribuição geográfica para então tá pagar favores. Como eu disse já algumas vezes, a cabeça do árbitro sempre sendo usada na bandeja para troca de favores. Pô, obrigado, Godoy. Valeu, Godoy. É o seguinte, ó. A gente tem aqui, né, os gols. Não, Abel, os gols narrados do Palmeiras, que também a gente tem que colocar pro torcedor palmeirense que tá com a gente aqui, nos donos da bola 7K. Coloca os gols narrados. Pé de galinha. O que é fazer pé de galinha? Eu acho que ele quis dizer arrepia. Arrepia. Arrepia a pele. Pé de galinha que eu conheço são uns sinais aqui. Não é? Lembra, É, né? Quando a gente vai entrando em idades. Isso. Às vezes ele não consegue relaxar nem na vitória, o Abel, né? Mas está funcionando isso. Ele vai dar umas broncas aqui. Então, ele lá. está relaxado. Ele morde e depois assopra no final. Ele fala, preciso da mancha, preciso do torcedor, entendeu? Ele tem uma ideia de que... É uma ideia falsa, lamento isso. Um trabalho muito longo como esse, inédito no Brasil. Não sei se já bateu marca de outros treinadores, mas é bem difícil. Você vai completar 5 anos, né? E deve ficar mais 2, deve fechar 7 anos no comando do Palmeiras. Que você não tenha no meio do caminho problemas, né? Porque o ano passado, a gente tem que lembrar, ele e os jogadores foram aplaudidos pelo estádio. Aliás, o Palmeiras, ou a torcida do Palmeiras, foi criticada por muitos porque aplaudiu 2 eliminações em casa, entendendo que houve luta, que houve entrega. Mas aí vira o ano, o time não está bem, não consegue jogar bem e toma 2 traulitadas para o Corinthians, o torcedor perde a paciência e critica. O criticar faz parte. Acho que pegou o estádio, né? O estádio xingando o Abel, isso acho que pegou, marcou bastante a vida dele, né? Mas porque a gente tem que entender também que essas pessoas são um pouco vaidosas, né? Para não falar muito. E isso marca, isso vai para fora também do país, né? Aonde ele tem uma imagem de super vitorioso, ganhou bastante coisa e tal. Mas isso não vai ser problema, a coisa da parte da direção não vai haver nenhum tipo de trabalho com relação à mancha. A gente sabe por quê, por causa das questões envolvendo a presidente e a antiga gestão, inclusive da mancha, já mudou. Mas houve, depois da semana passada, um aglutinamento de novo, né? A torcida se fechou, mais de 40 mil, estádio pulsando o tempo todo. E o Todos Somos Um, nós vimos novamente, né? Já vinha acontecendo, né? Já vinha acontecendo. Depois do clássico de domingo, Palmeiras e São Paulo, acelerou ainda mais essa catalisação do torcedor do Palmeiras, entendendo que é isso, é a hora, agora é a hora, é o momento decisivo da temporada e diferenças estão de lado, né? Os Pardabel, os amendoim, né? E aí é curioso, né, que como esses caras criam perfis em rede social e diante da insatisfação, né, o perfil cresce. Só que como eles são vazios, né, Pardal, não sei o quê e tal, aos poucos vai
vai minguando, né? O sujeito vai minguando na rede social porque aquilo que ele se apega não existe mais, né? Ao contrário da gente que faz críticas e elogios quando são necessárias, ainda mais comigo que trabalho com mídia segmentada, esse trabalho vai indo embora, porque só fica naquela coisa, o perfil acaba, some, vai indo lá para baixo, né, nas recomendações, porque as pessoas entendem que não era hora, e não é hora de falar sobre isso ou de criticar o Abel. Agora, isso tudo dura 2 semanas, como disse o Vessa, né? Vai depender do resultado, e me parece ser o momento mais importante da temporada em que o Palmeiras está jogando melhor futebol. Então, o Palmeiras sempre foi criticado, com exceção de 22, de ter time muito resultadista, né? Não joga bem, enfim, essas coisas que as pessoas falam. Quem está fora do Palmeiras fala muito sobre isso. Para quem está dentro, depois que levanta a taça, esse assunto morre. Mas agora ele tem feito bons jogos, não é de hoje, já faz um tempo. Já desde quando o Abel achou a dupla Flaco e Roque, demorou para achar, eu estava falando aqui antes. No jogo contra o Ceará, de lá para cá, o Palmeiras cresce, tem derrota no meio do caminho, tem sim, mas cresce bastante. A derrota foi contra o Bahia, lá em Salvador. Enquanto que o seu adversário, né, o Flamengo, também vive um momento de queda, né? O Palmeiras, no segundo turno, abriu 7 pontos de vantagem para o Flamengo. Se você for computar só o segundo turno, ou se você tirar este jogo, que é do primeiro turno, 4. Tá? Como esse jogo era do primeiro turno, foi para 7 a diferença, ou 4 na tabela a gente não vê, porque a vantagem do Flamengo era muito boa e muito grande, o que mostra um equilíbrio muito grande do time. Se você for comparar número de gols e número de gols tomados, o Palmeiras atingiu o equilíbrio, e essa é a melhor campanha do Abel desde que chegou ao Palmeiras. A gente vai ver daqui a pouquinho, né? Tem um quadro mostrando isso. Andreas Pereira só no meio-campo marcando, mas era um jogo que dava para fazer isso contra o Juventude, né? Dava. Acho que mesmo com tantos desfalques, o time do Palmeiras que foi a campo era muito melhor que o Juventude. A partir do primeiro gol, como disse o Abel, aí ficou um jogo mais simples. Na verdade, eu acho que a entrevista do Abel ela vai além do jogo, quase sempre, né? E vai além da campanha do Palmeiras nesse momento, né? Quem traz o Corinthians de volta para o debate é o Abel, não é o torcedor do Palmeiras, né? Ou não é nem a gente, né? Porque, na verdade, o time mudou significativamente depois da eliminação para o Corinthians. A dupla de ataque, o Massini falou, a chegada do Andreas, o aproveitamento melhor do Bruno, ou a mudança do sistema de jogo, né? O time joga mais por dentro do que por fora, agora como eles gostam de falar. E o Palmeiras joga o melhor futebol do Brasil, talvez antes do Ceará, ou contra o Ceará ainda não estava muito claro. Depois do jogo contra o Inter, a gente começou a ver um outro time. Um time envolvente, um time que não se contenta só em vencer com pouca margem e tal. E foi assim contra o Juventude de novo. Agora, eu acho que essa situação, ela tende a se estender até domingo. De novo, o Palmeiras tem um confronto mais acessível que o Flamengo até o confronto direto. Isso a gente já projetava há algumas semanas. O Palmeiras teria uma sequência muito mais favorável do que o Flamengo até o confronto direto. Com a vantagem de não precisar se deslocar, né? O jogo de visitante do Palmeiras era contra o São Paulo, o clássico, e o Palmeiras ganhou daquele jeito ainda. Então ele conseguiu virar e, polêmicas à parte, ganhou os 3 pontos também como visitante. Bragantino em casa. É diferente do Botafogo do Nilton Santos. E aí, vamos ver como é que vai estar na tabela essa vantagem que o Massini falou do segundo turno e tal, quando eles foram se deparar. Vamos botar a sequência? Família Alviverde, então é isso aí. Esse foi o vídeo, né, que a gente separou pra gente estar reagindo junto. Mais uma Vídeo goleada bem em casa. bacana, né? Coloquei aí um corte aí Nós tava lá em Guararema. Donos da Bola Eu fui assistir e o jogo, também depois eu aí o fiz a pessoal live do lá no Band canal. Esportes Você fez o falando quê? aí A desse live. momento do Palmeiras, um momento A live. Você incrível. podia dar uma O passada Abel lá. Não, por que você não convidou eu, encontrou um Veloso? time Ué, ali vamos fazer, ideal, tá o junto time lá. vem Eu tava no jogando quarto do muito lado, bem. eu vi Quando eu você falo time, gritando eu lá. falo O que aconteceu? como um Eu tava- todo, né? Não eu são tava no só os quarto 3, você titulares, tava do a gente lado pôde meu. acompanhar aí E por que os aquela reservas gritaria lá? jogando Não, eu quero muito assim. bem, Ai, espancando ai, aí não, o me dá Juventude, onde? um jogo que poderia Sabe o que eu fiz? tomar Peguei um algum copo
algum tom de dramático ali, caso o Palmeiras flertasse com o empate, demorasse para marcar um gol, né? Mas o Palmeiras entrou com vontade e resolveu da melhor maneira possível, assim como todos os palmeirenses queriam, né? Que entrasse com vontade, mostrasse a superioridade que ele tem na bola e sem salto alto. Foi assim o jogo muito bom. E vocês viram o craque Neto tendo que mudar de opinião, né? Ele que falou antes que o Flamengo ganharia as taças da Libertadores e também Campeonato Brasileiro, teve que voltar atrás aí e tem que se render ao Palmeiras, afinal o Palmeiras está numa crescente gigantesca, tem tudo para chegar muito bem aí nessa reta final e conseguir os dois títulos que está disputando, que é o Brasileirão 2025, mais um para conta, e a Libertadores. Rapaziada, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Já que ficaram aqui até o final, deixa o like para fortalecer, tá bom? Se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no Verdão e até um próximo vídeo. Valeu!